Ah, agora foi. Agora foi. Só vou arrumar aqui já vou encaixar aqui na minha. Já tá vendo umas rostinhos conhecidos. A Fátima tá por aí, a gente vai achando as pessoas aqui, né? Isso. Eu não sei que horas são, mas acho que a gente São 7h40. 7h40. A gente ainda marcou 7h45. A gente ainda tem uns minutinhos para poder esperar o pessoal, né, Grazi? Sim. Só retomando para quem já entrou, hoje a gente vai falar de um assunto com a doutora Graziela Servilla, que é nutricionista e a nossa cliente aqui também no Empório Manjericão. E a gente vai falar de um assunto super polêmico e que pode gerar muitas controvérsias até, né? A gente vai falar de emagrecimento. E aí, o que a gente quer é desmistificar, tentar desmistificar algumas coisas e, na verdade, dar um apanhado geral. Porque se a gente for falar de assunto de emagrecimento, eu acho que a gente vai ficar aqui uns 3 dias na live, né? Porque tem muito assunto, muita coisa. E a gente criou um roteiro para poder seguir e não se perder. A gente também está com uma lista de perguntas aqui, mas vocês podem mandar também aí as perguntas que vocês querem e a gente, ao longo da live, a gente vai tentando responder ou no final da live. Então, eu vou só pegar uma caixinha de som aqui para ficar um pouco mais nítido, que tá um pouco baixo o som, tá? Tá. Minutinho, gente. Tô vendo por aqui a Ana, a Bia. Oi, Bia. Deixa eu ver quem mais tá por aqui. A Fátima, a Érica. Um monte de gente. E vocês mandaram as perguntas pra gente lá no inbox. Nós recebemos várias dúvidas. As enquetes estão difíceis de desempatar, assim, tem enquete que está dando 50%, ou seja, 50% das pessoas estão erradas de alguma forma quando a gente fala de nutrição saudável. Oi, Bia. Vamos esperar. A Grazi foi só arrumar uma caixinha de som e ela já está voltando. Agora, coloca aí, quem precisa emagrecer pelo menos 1 quilo? No mínimo 1 quilo. Porque o pessoal fala, não precisa emagrecer quase nada, só precisa emagrecer 1 quilo. Coloca aí pra gente, se esse é o seu caso. Você quer perder pelo menos 1 quilinho. E, gente, ninguém quer. Ninguém tá querendo perder peso, não. Grazi, acho que a gente vai ter que ir embora, porque ninguém quer saber de emagrecimento. Voltei, vamos lá. Voltei. O horário aqui, acho que já deu, né? Pra gente começar. Respeitar quem chegou no horário. Vamos lá. Falta um minutinho, mas acho que já dá pra gente começar, né? Então, para quem não me conhece, eu sou do Empório Manjericão. E a gente, uma vez por mês, faz uma live, sempre com um assunto muito interessante. A gente convida. Eu gosto muito de convidar as pessoas que estão aqui no bairro, no Parque São Domingos. Porque é legal a gente valorizar o empreendedor local também, que é o caso da Grazi. A gente valoriza quem está aqui no nosso bairro. Eu vou deixar que você se apresente, que você fale um pouco do seu trabalho, para aí a gente começar a falar sobre o assunto. Sim, vamos lá. Bom, primeiro eu vou me apresentar, né? E depois a gente vai entrar nessa parte aí do emagrecimento, que eu sei que muitas pessoas têm muitas dúvidas, né? Todo mundo tá me ouvindo bem? Tá tudo certo? Eu tô te ouvindo bem, para mim tá ok. Tá bom, então vamos lá. Bom, eu sou a Graziela, né? Sou nutricionista, formada desde 2015.
Sou pós-graduada em nutrição esportiva e hoje atualmente, né, eu estou fazendo pós-graduação em fitoterapia funcional. Então eu trabalho muito nessa área do esporte, mais ainda a área do emagrecimento, pego um pouco os atendimentos na parte de hipertrofia, né, que é o ganho de massa muscular. E agora eu estou migrando também para abranger mais a questão de tratamento de doenças por intermédio da nutrição, né? Então, eu acredito muito que a nutrição ela é muito poderosa em relação a esses tratamentos, né? A fim da gente prevenir ao máximo aí ter que apelar para medicações, né? Então, eu trabalho muito abrangendo essa parte de prevenção, né? E, bom, falando sobre emagrecimento, né? Grazi, o pessoal tá Oi, falando que o som tá baixo. Você consegue falar um pouco mais alto? tá, vê se melhorou? Melhorou, o pessoal melhorou. Fátima melhorou, porque a Fátima falou que o som estava baixo, que ela não estava conseguindo ouvir. Então, eu acho bem interessante isso, Grazi, de prevenção, porque normalmente as pessoas procuram um profissional da saúde quando não tem mais jeito, né? Quando chegou num estado crítico. Exatamente. A prevenção, ela é muito importante para que depois você não tenha que correr atrás do prejuízo e dependendo do que for, você nem consegue depois dar um jeito na situação, né? Exatamente. Então, eu acho que a prevenção, acho que não tinha essa visão do nutricionista, né? As pessoas só procuravam realmente quando estavam no desespero. E eu acho que a prevenção ela é extremamente importante. Então, é Sim, com muito legal certeza. esse trabalho e as pessoas terem consciência, porque assim como acho que elas vão, as mulheres das ginecologistas, cardiologistas, ao clínico geral, ela e a nutricionista definitivamente também é uma boa atitude, né? Sim. Antigamente, assim, há um tempo até, né, as pessoas procuravam muito nutricionista para, assim, faz uma dieta para mim. Preciso emagrecer, né? Preciso de um cardápio, né? Hoje o nutricionista ele vem ganhando um espaço assim no mercado, na área da saúde, muito nessa parte de prevenção, né? Então a gente está entrando muito, principalmente por intermédio não só da dieta, mas hoje a gente sabe que dá para trabalhar com suplementos, dá para a gente trabalhar com fitoterapia também, que abrange mais a parte de plantas aí, né? Para a gente conseguir melhorar os quadros, né, dos pacientes. E muitas vezes eu tenho resultados magníficos, assim, sem precisar da medicação. Claro que muitas vezes, né, a medicação é necessária, né? Mas é aquilo, né? Tem efeitos colaterais, né? Então, quanto melhor a gente conseguir prevenir o uso da medicação, vai ser sempre bem-vindo, né? Bom, e aí quando a gente fala sobre emagrecimento, né? As pessoas, muitas vezes, né? O que acontece? Eu vou falar um pouquinho sobre o que acontece na minha área clínica, né? No meu dia a dia. Muitas os pacientes ou as pacientes que me procuram para emagrecer, elas já estão assim cansadas porque já tentou de tudo, né? E não deu certo. Então, seguiu uma dieta da internet ou fez uma dieta lá por conta própria, fez low carb, tirou carboidrato, aí fez a dieta da proteína. Às vezes consegue resultados, né? Mas por um curto prazo. Então, o que acontece? A pessoa perdeu lá seus 10, 15 quilos, mas estagnou no peso, não sabe mais o que fazer e procura, né? E aí, muitas vezes, o que eu recebo, né? Essas pessoas chegam para mim, eu falo que com o metabolismo estragado, né? De tanta tentativa e erro, a pessoa, né, causou uma disfunção ali no corpo dela que a gente vai ter que corrigir, né? Então, muitas vezes, não é uma simples dieta que vai resolver, né?
Então, recebi o paciente, conversar, toma aqui a dieta e daqui a um mês você volta. Muitas vezes isso não dá certo, né? A gente precisa organizar toda a casa primeiro, né? Primeiro, a gente precisa entender o que a nutrição tem de importante aí nesse processo. O que as pessoas muitas vezes fazem, né? Faz dieta por conta e não dá certo, enfim. Porque nunca foi feito o básico, que é a reeducação alimentar, né? A reeducação alimentar ela não é simplesmente entregar um cardápio e voltar dali um mês. A reeducação alimentar vai abranger muito os motivos dos quais o indivíduo ganhou peso, né? Então, por que ele ganhou peso? Foi por ansiedade, né? Foi uma gestação, ganhou muito peso na gestação, não conseguiu emagrecer, ou chegou na fase da menopausa, disfunção hormonal que acontece, né? Uma loucura durante esse processo também, acabou acarretando esse processo de ganho de peso. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender o motivo, né? E trabalhar dentro desse motivo para a gente conseguir ter resultado. Então, a parte comportamental é fundamental nesse processo, né? Então, a gente trabalha essa parte, né? Para depois a gente introduzir realmente uma dieta, né? Porque não adianta uma pessoa chegar ansiosa, né, com vários problemas, várias tentativas e eu só simplesmente entregar uma dieta para ela, né? Então, a gente precisa trabalhar aí muito essas questões. E o que mais acontece, né? O que eu mais recebo hoje são pessoas ansiosas mesmo, né? Um sono de má qualidade. Então, a gente sabe que o sono é fundamental também nesse processo, porque um sono de má qualidade vai causar uma disfunção ali nos hormônios, né? Então, a gente sabe que o hormônio está muito envolvido essa questão da ansiedade, do bem-estar, serotonina, dopamina. Então, tudo isso acaba gerando uma disfunção, né? Uma pessoa que dorme menos, ela vai estar mais ansiosa no decorrer do dia, ela tende a comer mais, né? Então, isso é um ponto, assim, que eu acho muito importante, porque é o que eu mais recebo, assim, nos atendimentos mesmo, né? Pessoas realmente ansiosas. E, então, o que a gente vai trabalhar aí, né? Essa parte comportamental, atenção plena nas refeições também. As pessoas muitas vezes não levam o tempo necessário para fazer uma refeição, come ali, né, meio que no piloto automático, muitas vezes assistindo vídeo no celular, vendo TV, não dá atenção. E parece bobagem, mas assim, momentos de comer, a gente tem que parar tudo que a gente está fazendo e dar atenção para aquele momento, né? E isso ajuda muito também a pessoa mandar aquela informação para o cérebro que ela está saciada e não comer só no piloto automático, né? Então, esse é um outro ponto também, né? E na educação alimentar é muito importante também paciência, né? Que é o que muitas vezes as pessoas têm mais dificuldade, porque ninguém ganha 20 quilos em um mês, certo? Ninguém ganha 20 quilos em 2 meses. Geralmente ocorreu aí dentro de quase um ano. Então, ela não vai perder 20 quilos em 2 meses, da mesma forma que ela não ganhou, né? Então, é fundamental ter paciência, entender que é um processo, né? E o emagrecimento que ocorre de uma forma mais lenta, com mais qualidade, é um emagrecimento que geralmente as pessoas vão conseguir sustentar para a vida toda, né? Então, esse é um outro ponto também que eu sempre abordo muito, né? Alguém tem alguma dúvida? Será? Uma coisa que eu queria comentar, que a gente vê muito aqui na loja, que eu acho que também o processo de emagrecimento é a questão da reeducação alimentar. Mas a gente recebe muitos clientes aqui que a gente às vezes oferece um produto e a pessoa fala, mas eu não gosto, mas eu não como, mas eu não quero. Então eu acho que também é um processo de abertura da sua cabeça mesmo, né? Eu tenho um amigo que fala assim, você não...
Você não precisa gostar, você só tem que comer porque faz bem, você não é mais criança, né? Porque tem muito dessa coisa que você também tem que estar aberto a experimentar novos alimentos. Porque você não vai conseguir perder peso se você continuar fazendo as mesmas coisas. Essa frase é super batida, mas você não vai conseguir mudar algo se você continuar fazendo a mesma coisa. Então, você também precisa estar aberto para experimentar novos sabores, novas texturas. Eu acho que precisa estar aberto para ir para a cozinha, fazer o seu próprio alimento, né? Ter prazer naquilo que você está comendo, ter um tempo para você olhar para a sua alimentação. E eu acho que essa abertura de mentalidade, porque a gente tem tanta coisa nesse planeta saudável que você pode comer, mas se você fica sempre naquela questão, isso eu não gosto, isso eu não quero, isso eu nunca comi, né? Uhum, não dá nem chance. É a primeira vez, pelo menos, né? Eu não sei se você tem essa dificuldade aí, e nesses casos, como você conduz? Você põe no colo e dá um tapinha na bunda e fala, vamos lá, tem que comer isso, né? Assim, né? É claro que o ser humano, ele não precisa gostar de tudo, né? Por exemplo, eu não gosto de cebola. Nunca gostei de cebola, né? Então, assim, um tempero, ok. Mas eu não gosto de cebola e tá tudo bem. Eu consigo substituir isso por outros legumes, enfim. Em primeiro lugar, a gente tem que dar a oportunidade de experimentar as coisas de diversas formas, né? Esse é um ponto. Tá, tudo bem. A pessoa não gostar de cenoura, ok. Mas você já comeu cenoura cozida? Ah, não gosto. Cenoura ralada? Tá bom, não gosto. Mas e se a gente fizer um purezinho de batata, colocar cenoura, ou colocar cenoura em alguma receita, né? A gente tem que dar oportunidade de consumir os alimentos de diversas formas de preparo, né? E também, se não gostar, tá tudo bem. Mas também o que não pode acontecer é não gostar de nada, né? Se a pessoa chega para mim e fala, não como alface, não como tomate, não como nada, 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 só gosto de comer hambúrguer, fast food, pizza. Eu falo, não, gente, vamos crescer aí, paladar infantil, que a gente fala, né? Mas a gente precisa trabalhar a readaptação desse paladar, né? Porque, diferente de uma criança, ela não entende que ela precisa comer saudável, qual que é a necessidade disso, até uma determinada fase da infância, isso é muito complexo para uma criança entender. Então, ela vai preferir comer comidas, digamos assim, mais palatáveis, né? E alguém tem que mostrar para ela que não, ela tem que ir educando ela até ela começar a comer alface, brócolis, tomate, enfim, né? E então, com os adultos é a mesma coisa. Então, gente, a gente não vai comer tudo gostoso, extremamente saboroso todos os dias, né? Claro, eu sou nutricionista, mas óbvio, entre uma alface e uma pizza, o que é mais gostoso? Obviamente a pizza, mas eu vou comer pizza todos os dias? Não, né? Então, eu preciso adaptar um equilíbrio alimentar no meu dia a dia, né? E, claro, eventualmente organizar momentos adequados para ter aquele momento de comer uma pizza, né? Ou comer um hambúrguer. Essas coisas fazem parte, nós somos seres humanos, né? E ninguém vai deixar de gostar de alguma coisa porque não é saudável. Mas a gente tem que saber adaptar isso de uma forma que não prejudique a saúde, né? E o principal, que é o assunto abordado aqui, o processo de emagrecimento. Né? O pessoal está perguntando aqui se comer saudável engorda. Eu falo que tudo engorda, até a água engorda. Exato. Explica um pouquinho essa questão, porque às vezes o pessoal, a gente vê muito isso aqui, né? Eu vou trocar farinha de trigo, vou fazer um bolo com farinha de amêndoa. Gente, continua sendo um bolo. Exato. Né? É mais saudável do que o trigo, que é uma caloria vazia? Continua tendo calorias. Então, explica um pouco essa questão de que às vezes a pessoa fala, não é saudável, eu posso comer 10 mamões por dia. Então, eu adoro esse assunto, né? É muito polêmico, porque tem um lado ser saudável e o lado fitness, né? Tem esses dois grupos, né? Então, o fitness, ele vai olhar ali para as
calorias, né, do que ele vai consumir, ele vai contar a caloria ali, não importa o que tem ali dentro, né? Então, por exemplo, eu tenho que consumir 2.000 calorias por dia para manter o meu peso. O que eu vou colocar ali, né? O que tem dentro dessas 2.000 calorias? Eu vou comer uma refeição completa, com alface, tomate, filé de frango, arroz, feijão, ou eu vou comer hambúrguer, né? Então, tem muito essa questão, né? E não necessariamente o que é saudável não engorda. Tudo que a gente comer além das nossas necessidades diárias vai engordar. Eu sempre falo, nenhum alimento engorda, nenhum alimento emagrece sozinho. Nenhum alimento na vida tem esse poder, né? Cabe como vai ser adaptado isso no dia a dia, né? Isso se chama equilíbrio, né? Falando em termos assim de calorias, né? Acredito que muitas pessoas já têm escutado falar em caloria, o que é caloria, né? Isso vai determinar se a gente vai ganhar peso, vai emagrecer ou vai manter, né? E eu sempre falo, déficit calórico, né? Esse termo é um pouquinho técnico, mas por que eu estou trazendo dessa forma? Porque hoje na internet a gente ouve muito falar sobre déficit calórico. Então, déficit calórico nada mais é do que você comer menos do que você precisa para emagrecer, né? Então, dentro desse déficit calórico, você vai equilibrar suas refeições e, em alguns momentos, dentro dessa quantidade que você vai consumir ao dia, você pode incluir uma pizza, por exemplo, né? Mas você não pode fazer isso todo dia, né? Porque não vai ser saudável. Deu para entender? Eu acho que assim, no meu ponto de vista, né? Emagrecer é matemático. O quanto você precisa, o quanto você consome. Se você consumir mais do que você precisa, você vai engordar. Se você consumir menos do que você precisa, vai emagrecer. Mas eu acho que a questão é o que você está consumindo. Você pode emagrecer comendo hambúrguer e não comer mais nada. Se você comer menos do que você precisa. Mas a gente acha que também tem que levar em consideração a sua saúde. Né? Não adianta perder peso e você tá ali com colesterol alto, você tá com diabetes, você tá com artrite, você tá com artrose, você tá com problema no estômago, gastrite, porque você perdeu peso porque você comeu menos do que você precisava. Mas e as vitaminas e os minerais, enfim, tudo que você precisa para manter um corpo saudável? É um preço muito alto que você tem que pagar. E o que a gente acaba vendo muito, e a gente tem essa experiência aqui todo dia, eu acho que você também tem, que as pessoas simplesmente elas cortam um monte de coisa. Eu já vi gente deixar de comer comida na hora do almoço para poder comer 2 sobremesas. Parece que a gente estava, mas eu trabalhei com gente assim. Então, se você perder peso, você vai. Você não comeu arroz e feijão, a pessoa comia 2 folhas de alface, um tomate e 2 sobremesas. Mas qual é o preço disso para a sua saúde, né? E era uma pessoa extremamente magra que trabalhou comigo. Exatamente. O que isso vai acarretar, né? Porque, assim, a quantidade de calorias importa, mas como que você vai administrar isso no seu dia a dia? Estou colocando um carregadorzinho aqui, pronto. Então, como que você vai administrar o dia? Então, tem que tomar realmente muito que você vai, de fato, consumir. E não é só sobre as calorias, mas dependendo do alimento que você vai consumir, pode acarretar problemas também, né? Então, a gente sabe, açúcar em excesso pode acarretar uma resistência à insulina, que pode desencadear diabetes, e isso aí é sistêmico, né? Então, uma pessoa diabética, ela vai ter problemas também para emagrecer, porque ela vai acabar ganhando peso também. Então, enfim, é uma bola de neve, né? E fora que assim, também a gente tem que falar que às vezes perder peso não é só emagrecer, você pode estar perdendo massa magra, né? Você que trabalha com nutrição esportiva, às vezes a pessoa está lá, porque a gente, às vezes, a pessoa fala, eu faço dieta, mas a barriguinha está aqui. Mas a pessoa não está perdendo gordura, que é o objetivo, no final das contas. Ela está perdendo músculo, e isso ao longo da vida, conforme você vai envelhecendo, isso
totalmente a sua autonomia, né? Exatamente. E assim, o que me preocupa, né, que muitas pessoas elas estão mais preocupadas em emagrecer, né, com a estética, mas está esquecendo da parte da saúde, né? E isso geralmente gera uma preocupação e eu tento sempre, né, conversar com os pacientes e falar, não, gente, não é assim que funciona. Né? Tem que ter um equilíbrio aí no seu dia a dia realmente para não causar todo esse problema, né? De consumir aí muita besteira no dia a dia para só manter, tá bom, eu tenho as 2.000 calorias ali, vou comer o que eu quiser, né? E aí isso pode desenvolver doenças, hipertensão, diabetes. Hoje, né, cada vez mais cedo eu vejo crianças, adolescentes já tomando medicação para tireoide. Então, assim, é preocupante. Isso não é um caso de adulto, né? Já vi situações também, crianças com colesterol alto. Gente, não era para estar, né? A gente então, já vê criança aqui de 4 anos com colesterol alto. Sim, realmente acontece e tem acontecido com frequência. Isso tem realmente gerado uma preocupação, né? Então, é muito importante essa parte, né, de equilíbrio mesmo e para não ter esses problemas no futuro, porque ficar refém de medicação também não é legal, né? Então, é sobre isso mesmo. E essa dieta Que da mais? moda, Grazi, que a gente vê todos os dias. Aqui agora parece que acabou, né? A dieta do chá, a dieta da sopa, a dieta da meia-noite, a dieta do meio-dia, a dieta sem glúten, a dieta com glúten, a dieta low carb. Sim. Loucura de dieta, assim, essas fórmulas prontas. Como que você vê isso? Então, o que acontece muito também, né, que eu até comentei no começo da live, que as pessoas chegam com o metabolismo estragado, né, elas vão tentando esse monte de dieta e, me passa, às vezes eu vou em algum lugar, a pessoa sabe que eu sou nutricionista, conhece um chá para emagrecer? Conhece uma fórmula para emagrecer? Eu falo, gente, não existe fórmula, não existe assim, suportes, né? Mas o processo ele vai estar sempre nesse déficit calórico. Então não adianta você se entupir de chá o dia inteiro e comer hambúrguer. Não vai resolver esse problema, né? Você vai estar jogando dinheiro fora. Então existe sim, eu acredito muito nessa parte, principalmente de fitoterapia, que dá um baita suporte em tudo, né? A gente consegue trabalhar até as causas, então a pessoa está com ansiedade, então vamos trabalhar um suplemento ali para ajudar na ansiedade, consequentemente ajudar a pessoa a, digamos assim, a atacar menos a geladeira, né? Que é o que mais acontece, né? Então, tem como a gente, né, dar esse suporte, mas, gente, uma coisa é fato, não tem outro jeito de emagrecer que não seja em déficit calórico, comer menos. Então, existem os cálculos lá, então, por exemplo, uma pessoa precisa consumir 2.000 calorias, se ela quiser emagrecer, ela precisa consumir menos do que isso, né? Então, ela precisa consumir 1.700, né, 1.500, aí vai variar muito também, levar em consideração a atividade física, né, se essa pessoa é ativa ou não, né? Isso é um cálculo que nós nutricionistas fazemos também para dar esse direcionamento, né? Porque às vezes o que acontece? As pessoas emagrecem por quê? Ela tá comendo muita besteira, muita, assim, alimentação toda errada. E aí ela começa por conta própria a fazer algumas trocas e aí dá certo, né? Então, eu comi hambúrguer 3 vezes por semana, tô comendo uma, né? E gradualmente ela vai evoluindo de uma forma qualitativa, né? E só que tem um momento que a gente precisa colocar realmente valores, né? Falar, ok, você fez as trocas ali,
melhorou, começou a tomar mais água, cortou refrigerante, cortou açúcar, mas tem um momento que ela vai precisar entrar no algo mais, assim, digamos, mais não gosto de usar a palavra rígida, mas algo mais exato, assim, exatamente as calorias que ela precisa para emagrecer. As calorias que ela precisa para emagrecer e com equilíbrio, aquilo que a gente falou, né? Não faltar nutrientes, que depois podem causar uma série de problemas no futuro, né? E aí eu acho que quando a pessoa tenta fazer a dieta sozinha, ela não tem esse conhecimento. Ela não sabe o que tem que colocar na alimentação para que ela tenha todas os minerais, as vitaminas, tal. E aí, às vezes, acaba faltando uma série de coisas que pode trazer. A gente sabe problemas hormonais, problemas da tireoide, né? Exatamente. Porque ela não tem este conhecimento. E uma Exatamente. coisa que aqui o conhecimento da internet é boa, mas as pessoas elas pegam aquilo que é mais conveniente para acreditar. Né? Exato. Então, às vezes, a gente vê os clientes aqui, eles aparecem com uma coisa, então, você tirou isso? Não, eu peguei na internet. Mas na internet, qual é a fonte? Né? Porque a gente precisa olhar a fonte, ela é uma fonte segura, ela é uma fonte científica, ela tem dados suficientes, ou se é uma empresa que está só querendo vender aquele produto, né? Então, a pessoa acredita naquilo que é mais conveniente. Então, eu acredito que aquilo é mais conveniente nesse momento, eu vou pegar aquela informação. O que é mais fácil, né? O que é mais fácil para ela nesse momento. Exato. E a gente sabe que, às vezes, não é um processo fácil, né? Graças à perda de peso. Porque é uma mudança de mentalidade, né? Você tem que mudar a sua forma de olhar o alimento, tem que mudar a forma de olhar como você come, tem tudo que você falou, né? Prestar atenção na refeição, prestar atenção naquilo que você está comendo, fazer muitas vezes o seu próprio alimento, fazer a sua lista de compra. Então, você fez 30 coisas erradas, e você precisa mudar todo o jeito da sua vida para ter uma alimentação mais saudável. Tem que ter uma disposição também para isso. Sim. E até pontuando, né, que você até entrou na questão da tireoide, né? A tireoide, assim, é responsável por muita coisa que acontece no nosso organismo, né? E muitas vezes, né, acontece, né, assim, as pessoas gostam muito de colocar a culpa na tireoide, mas nem tudo é tireoide, né? Mas existem alguns casos, sim, que até por conta de uma alimentação inadequada, falta nutrientes para essa tireoide funcionar, né? Então, falta muitas vezes vitamina D, zinco. Gente, quase todo mundo tem deficiência de vitamina D, porque ninguém toma 15 minutos de sol por dia, né? Então, assim, existe muita deficiência de vitamina D, zinco, magnésio, ferro. E a nossa tireoide precisa desses nutrientes para trabalhar, né? Então, muitas vezes é uma dieta, digamos assim, só fitness, né? Que não tem ali uma qualidade nutricional, acaba acarretando uma hipofunção nessa tireoide, né? E aí a gente precisa suplementar vitaminas, nutrientes para essa tireoide voltar a trabalhar, né? Isso é um ponto também que acontece bastante por falta realmente de nutrientes no dia a dia, né? As pessoas muito preocupadas só com calorias. E aquilo que a gente falou, né? Dá para emagrecer comendo só um hambúrguer por dia, mas você só está perdendo calorias, né? Exatamente. E outra coisa que a gente fala muito para os clientes assim, não tem uma única coisa que você faz, né? Você tem que olhar a alimentação, você tem que olhar o sono, você tem que olhar a atividade física, você tem que olhar o que você come, é um conjunto, né? Exatamente. De atividades, assim, porque sozinho, só a alimentação talvez não seja o suficiente, né? Não mesmo. Bom, será se alguém tem uma pergunta? Se alguém com alguma pergunta, eu tenho umas perguntas aqui.
Depois eu vou entrar nas perguntas da caixinha aqui, tá até anotado aqui. Agora, só aqui para não esquecer das perguntas. Grazi, essa vida é muito injusta, né? A gente corre 1 hora na esteira para gastar 150 calorias e num chocolate você come 300 numa barra. Pois é, né? Pois é. A conta não fecha, né? Eu falei, é muito injusto. Aí, hoje em dia, cada vez que eu pego um alimento, eu olho e falo assim, eu vou precisar caminhar 1 hora para poder comer isso tudo, entendeu? Exatamente. Porque não bate a conta, se você for nunca fecha. Não fecha essa conta. É assim, né? Atividade física é algo assim fundamental. Mas eu sempre falo, gente, dieta é 80%, atividade física é 20%, né? No processo de emagrecimento, tá, gente? Mas assim, todo mundo precisa praticar atividade física a fim de evitar diversas doenças que a gente sabe, né? Que o sedentarismo hoje, além de acarretar sobrepeso, obesidade, também tem acarretado outros problemas, doença do coração, né? Hipertensão, diabetes. A atividade física também tem essa função aí na prevenção de doenças, né? Mas assim, treinar para comer não existe. Tem uma pergunta aqui, Grazi, que ela está perguntando que o filho tem 14 anos e não gosta de comer nada pela manhã, se isso é ruim. Depende, né? Existem sim pessoas que têm essa dificuldade para comer de manhã. Dá para adaptar uma alimentação balanceada no decorrer do dia dele, né? Então, se ele não consegue comer esse horário, também não acho legal forçar. Porém, ele precisa compensar essa alimentação no decorrer do dia dele. Então, a gente sabe, o café da manhã, o que a gente vai consumir, né? Proteína, carboidrato, fruta. Então, a gente precisa distribuir isso no decorrer do dia dele, né? Então, ele precisa comer no almoço ou no lanche da tarde, né? Mas é importante, sim, fazer essa compensação para não faltar nutrientes. Mas, sendo assim, né, não teria problema. Ainda mais aos 14 anos que está no pico do crescimento, né? Exato. Eu não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui, mas vocês podem ir colocando. Eu tenho algumas perguntas aqui, Grazi, que mandaram para a gente no inbox. E a gente também recebe muito esse questionamento aqui na loja, que eu não sei, na verdade, se isso é mito ou verdade, de engordar após ou durante o processo de menopausa. Não sei se tem durante, né? Uma vez na menopausa, sempre na menopausa. Mas a gente ouve muito as mulheres falando, engordei na menopausa, não consigo perder peso. Tem uma reclamação muito comum das mulheres que aumenta o volume no abdômen, né? Ele fica inchado. Então, se você puder falar um pouco sobre esse assunto, que foi uma pergunta bem recorrente que nós tivemos. Tá. Então, eu também tenho atendido bastante mulheres nesse processo aí da migração para menopausa, né? E assim, a gente sabe que é uma fase extremamente complexa, né? Porque vai envolver toda a parte hormonal, tem mulheres que repõem hormônio, outras não, vai depender muito se teve alguma patologia, o médico vai avaliar qual a necessidade, enfim. E aí, de acordo com isso, muitas vezes as mulheres tendem a sofrer um pouco mais ou não, né? Enfim, os fogachos, aí tem essa questão do humor também. Existe sim uma dificuldade um pouco maior no processo de emagrecimento decorrente dessa disfunção hormonal, mas assim, nada impossível, tá? É possível sim emagrecer, mas muitas vezes, dependendo do caso, a gente tem que entrar com algumas dietas mais específicas, né? Então, às vezes, só o déficit calórico ali não vai resolver o problema dela, né? Então, a gente muitas vezes precisa entrar com uma dieta anti-inflamatória primeiro, às vezes precisa retirar alguns alimentos, né? Ver como está o intestino também, né? Então, muitas vezes
as pessoas emagrecem, perdem peso, não só na menopausa, né, mas em todas as fases. Aí fica aquela barriguinha ali, né, incomodando. Eu sempre falo, gente, geralmente a barriga é a última que sai, né? Então, assim, mais uma vez, requer muita paciência, né? E mudar alguns hábitos também, além de fazer o déficit calórico. É muito importante consumir bastante água também, o uso de chás também auxilia. Então, existe, assim, algumas manobras que devem ser feitas para ajudar a reduzir não danos, assim, né? Mas, digamos, esse processo um pouco mais complicado, mas dá para chegar. Essa barriguinha que as mulheres falam muito quando entram na menopausa, ela pode ser também uma... Eu não sei se esse é o nome correto, eu vou usar o nome correto. Uma distensão abdominal por estar com um músculo fraco. Isso pode ser uma consequência também ou não, assim? Existe essa possibilidade. Muitas vezes, eu vou até sair um pouquinho da nutrição, mas às vezes é até um problema, pode ser até postural. Porque às vezes você olha para a mulher, ela é toda magrinha, mas ela tem aquela barriguinha extra ali, né? E muitas vezes pode estar relacionado à postura, pode estar relacionado a alimentos, agora voltando para a nutrição, né? Pode estar relacionado também a alimentos muito específicos que não está fazendo bem para ela. Isso está ocasionando um processo inflamatório, o intestino não funciona corretamente, aí causa essa distensão. E aí, assim, né? Conhecer a pessoa e saber o que está fazendo mal para ela, né? Então, por exemplo, tem pessoas que comem banana e se sentem mal, né? Então, muitas vezes tem que fazer algumas substituições até entender o que pode estar ocasionando esse processo para a gente conseguir ter uma evolução. Muitas vezes também pode ser essa questão da musculatura por falta de atividade física, né? Então, assim, gente, a hora de construir músculo é quanto mais jovem possível, né? Então, assim, não adianta deixar para fazer atividade física, claro, né? Vai fazer, em algum momento da vida tem que fazer. Mas, assim, quanto antes começar, melhor, para construir já massa muscular, para quando chegar nessa fase, ter mais musculatura. A gente sabe também que nessa fase tem muita tendência à osteoporose também. Então, tem que fazer ter esse aumento de músculo também ajuda a poupar os ossos, né? Então, enfim, é importante sim, mas tem várias questões aí a se avaliar. E é verdade que se você tem uma massa muscular maior, você... Não sei se é mito ou verdade também, que eu estou te perguntando. O seu corpo gasta mais calorias para manter aquela massa magra? Então, é uma vantagem você ter mais massa magra? Sim, com certeza. Quanto mais massa magra você constrói no seu corpo, isso gera uma demanda energética maior. Então você consegue consumir até mais alimentos, né? Porque o músculo ele precisa de nutrientes, né? O músculo precisa de proteína, né? Precisa de carboidrato, então a gente precisa nutrir esse músculo. Então, sim, isso gera uma demanda maior. Só para deixar claro quem não sabe, massa magra é igual a músculo, né? Isso. Músculo você tem, mais massa magra, você tem menos massa gordurosa, não é isso? Exato. E você tem mais massa magra, como se você fizesse uma troca aí. Então, por isso que a gente fala que a atividade física é fundamental, né? Porque você precisa ter essa massa magra por uma questão depois de quando você envelhecer, para ter autonomia. E para que você também consiga comer um chocolatezinho a mais por dia. Tô brincando. Agora, uma coisa que eu ia te perguntar, Grazi, assim, a menopausa, que é um caso muito frequente que a gente tem aqui na loja, dá para prevenir isso com alimentação antes de entrar na menopausa? Porque, assim, ninguém fala, a menopausa acho que é um tabu como era a menstruação há 30 anos atrás, né? Que ninguém falava do que quando você menstrua.
É possível se prevenir todos esses sintomas que as mulheres sofrem muito com a menopausa? Começar isso, sei lá, por exemplo, aos 30 anos de idade? Sim, sim. Se ela cuidar da alimentação dela, né? Cuidar dos nutrientes, cuidar da saúde da tireoide dela, né? Que eu digo assim, consumir alimentos que contêm vitaminas, né? Nutrientes, como principalmente zinco, magnésio, ferro, ela vai construir uma saúde ali, né? Então, quando ela chegar nessa fase, sim, ela vai estar mais preparada para suportar, né, digamos assim, todo esse processo. Porque normalmente ela nos procura, e deve te procurar também, quando já não é que não tem mais jeito, né? Essa palavra, para tudo que tem jeito nessa vida. Mas quando Sim. ela já está numa fase de que ela está arrancando os cabelos, né? Por conta dos sintomas. Então, eu acho que é Sim. algo que os médicos não falam disso, né? Eu nunca vi nenhum médico falar que, olha, vamos começar aqui aos 30 anos, cuidar de você para que você chegue aos 50 sem esse monte de sintomas. Mas que legal saber que isso é possível tratar com uma nutricionista também, né? Com certeza, com certeza. Para não chegar nessa fase, né, e ter que apelar para medicação, né, que a tireoide não está funcionando corretamente, porque no decorrer da vida não fez uma alimentação adequada, né? Também a gente está falando muito da questão da tireoide, né? Mas, por exemplo, qualidade do sono no decorrer da vida, né? Não deu devida atenção. Esse é um outro ponto também e para se preocupar, porque hoje com redes sociais, esse excesso de telas aí, as pessoas muitas vezes acabam ficando até muito tarde, né? E isso acaba prejudicando a síntese de melatonina, né? Melatonina é o hormônio do sono, que ele é diminuído, né? A melatonina é diminuída quando a gente tem acesso, a gente fica muito tempo com focos de luz, né? Então, isso acaba prejudicando a qualidade do sono assim, no decorrer da vida. E já tem muitos estudos falando que isso tende a causar Alzheimer, Parkinson, né? Após essa fase aí também, além de prejudicar ainda mais o processo da menopausa por conta dessa disfunção hormonal decorrente de um sono de uma qualidade durante anos, né? Interessante. E eu acho que é importante a gente falar também, Graça, que assim, esse padrão de beleza super magra também, quando a gente fala em emagrecimento saudável, a gente fala em emagrecimento pela saúde, né? Exato. E não pelo padrão de beleza que está imposto na sociedade. Porque senão você nunca vai chegar a esse padrão. Não. Porque o que está nas redes sociais, o que está na TV é irreal. Né? A vida real é outra história. Então, sim. A gente vê muita tem cirurgia, né? A gente vê umas coisas ali que não são reais, né? Então, assim, gente, blogueira do Instagram tem cirurgia, né? A gente sabe que tem filtro. Então, tem que tomar muito cuidado com esse estereótipo de beleza que as pessoas vêm criando, né? E aí, muitas vezes chega e fala, eu quero ficar com o corpo da Débora Seco, por exemplo. Mas o que a Débora Seco fez no decorrer da vida dela, né? Ela vive para isso, provavelmente, né, acabou optando aí por atalhos que muitas vezes não é saudável, né? Então essas artistas muitas vezes, né, para atender essa demanda de padrões de beleza da mídia, acabam se sujeitando a muitas coisas que não são saudáveis, né? Então preciso ter muito cuidado, porque nós aqui, meros trabalhadores do dia a dia, a gente não consegue viver para isso, gente. Então, a gente tem que pensar no emagrecimento que não tenha excesso de gordura corporal, porque o excesso de gordura corporal pode desencadear diversos tipos de doenças. Então, ocasionar uma esteatose hepática, que é a gordura no fígado, né? Desenvolver uma hipertensão, diabetes,
né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, pensando também nisso. Claro, a gente quer se sentir bonita, né? Faz parte, a estética faz parte, né? Mas cuidado com o que as pessoas veem, né, por aí. Que bom. Que bom que a gente quer se sentir bonita, né? Mas é importante falar que não tem um padrão de beleza, né? Que Não. a nutrição, ela olha a saúde, né? Ela não está olhando se você está com a barriga chapada ou se você não está com a barriga chapada, né? Exatamente. Ela está preocupada com a sua saúde, né? A saúde mesmo. É o primeiro lugar. Tem E essa pessoas que... diferença do profissional que você vai procurar, porque tem muito profissional de nutrição, e, gente, eu falo por experiência, são 11 anos de loja, a gente vê de um tudo. Aqui tem muito profissional de nutrição que promete o corpo dos deuses, né? Pode, pelo amor de Deus. Não, assim, infelizmente, a gente vê profissionais aí impondo algumas coisas na internet que me deixa bem chateada, assim, sabe? Estimulando o consumo de Coca Zero, estimulando o consumo de esses chás industrializados, que são cheios de adoçantes artificiais, né? Que, né? É zero caloria. Mas o que tem ali, gente? Né? Aditivo, conservante, o que isso vai ocasionar na sua vida? Então a gente precisa olhar para isso também e não só contar caloria, né? Porque é zero, eu posso tomar à vontade. Não. Tem alguns estudos falando que adoçantes artificiais também pode acarretar resistência à insulina, porque manda uma mensagem do cérebro como se você estivesse consumindo açúcar, né? Então tem que tomar bastante cuidado. Fora o intestino, né? Que, assim, adoçantes artificiais, esses aditivos, corantes, conservantes, usantes da vida, são extremamente agressivos para o nosso organismo, né? Em especial para o intestino. E depois a gente tem que trabalhar uma alimentação, introduzir fibras, às vezes probiótico, para conseguir recuperar essa flora intestinal. Isso também é um ponto muito importante a se considerar. Então, pessoal, fuja de promessas prontas, assim. Tá, Exato. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma dúvida? Senão a gente vai para... Tudo bem, grávida, a gente ir para as enquetes? Tudo bem, tô com elas anotadinhas aqui. Gente, a gente fez aqui, no total foram 9, 10, 11 enquetes. Sim. E eu adoro fazer enquete, é muito curioso, né? Porque as pessoas têm enquete que empatou e eu adoro ver essa disputa. Então a gente vai responder. Não sei se está na mesma ordem que a sua, Grazi. Você quer começar ou você quer que eu falo na minha ordem aqui? Posso falar? Pode. Quer falar na sua ordem? Eu me acho aqui que tá tudo. Eu organizei tudo aqui certinho no papel. Então vamos lá. Tomar mais água emagrece? 36% dos clientes responderam que é mito, 64% responderam que é verdade. E aí, tomar água emagrece é mito ou verdade, Grazi? É verdade, né? Mas assim, lembra lá a questão do equilíbrio, né? Então, claro, beber água vai ajudar a eliminar toxinas do organismo, né? Então, um organismo mais saudável, né, tende a facilitar o processo de emagrecimento. Mas não adianta você tomar água o dia inteiro e comer hambúrguer, né? Eu digo assim que a água ela é um auxiliar aí fundamental no processo. Então, é verdade, mas igual a gente falou, é equilíbrio, né? Se tomar... Não adianta tomar 4 litros de água e depois ir lá e comer 3 barras de chocolate, não vai resolver. Exatamente. Vamos para a próxima, que eu adoro essa, que é bem polêmica. Água com limão em jejum emagrece? 93% falou que é mito e 7% falou que é verdade. Vamos lá. Água com limão não emagrece, tá? Não emagrece. Por quê? Primeiro, lembra lá que eu falei? Não existe um alimento que emagrece e não existe um alimento que engorde sozinho, né?
mas a água com limão, ela promove outros benefícios, né? Então, muitas vezes eu trabalho água com limão para fazer um shot, quando precisa introduzir uma determinada dieta, às vezes uma dieta anti-inflamatória, né? Então, o que a gente vai colocar nessa água com limão? Dá para a gente colocar cúrcuma, própolis, para fins de imunidade, para melhorar a imunidade. Eu gosto muito de trabalhar com própolis também, e aí eu já adequo ali na água com limão. Ajuda também, né, na parte de modulação do intestino também, no pH do estômago também. Então, mas é aquela coisa, né? Não é para todo mundo. Então, tem pessoas que vão se beneficiar disso e outras não. Então, tem pessoas que podem ter alguns desconfortos estomacais, né? Mas, assim, na questão de falar água com limão emagrece, não. Eu falo, emagrece assim, se você tiver que andar 5 quilômetros para pegar o limão de manhã. Exatamente. Todo dia você anda 5 quilômetros, vai lá, colhe o limão, volta mais 5. Ou você subir no pé, né? Para colher os limões, vai também gastar caloria. A próxima pergunta, a gente já falou disso aqui, mas eu só vou colocar porque estava na enquete. O sono interfere na perda de peso? 12% falou que é mito e 88% falou que é verdade. O pessoal tá sabendo aí, hein? Bastante. E, de fato, sim, interfere muito no processo, né? Então, que nem eu falei em algum momento da live, né? O sono, ele tá relacionado com toda a parte hormonal, né? Então, à noite, a gente precisa de serotonina, né? Que vira melatonina, que é o hormônio do sono, né? Para a gente ter um sono de qualidade, né? Então, se a gente não tem um sono de qualidade, além de, né? Isso tudo não ocorre como deveria ocorrer, e também acaba ocasionando o aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse aí, né? Então, o cortisol elevado dificulta um processo de emagrecimento. Então, sim, o sono é fundamental aí durante o processo. Ok. A próxima. Alimentos integrais possuem menos calorias? 77% falou que é mito e 23% falou que é verdade. Tá. É mito, tá? Por que é mito, gente? Não é porque é integral que tem menos caloria. O que é um alimento integral, né? O alimento integral geralmente vai ter uma adição de fibras, né? Então, vamos comparar aí, por exemplo, vou pegar o pão que é de consumo aí, né? Habitual. Se eu comparar o pão branco com o pão integral vai ter fibras, né? É melhor sempre a gente priorizar os pães de fermentação natural, porque esses pães aí dentro do supermercado tem um monte de aditivo também, né? Então, assim, acaba não sendo a melhor opção. Mas se for consumir um pão de fermentação natural, né? Então, muitas vezes vai ter fibras ali, vai adicionar alguns grãos. Então, isso vai ajudar a idade, né? Por conta da fibra. Então, você tendo mais saciedade, você vai demorar mais tempo para ter fome. Mas isso não significa que o alimento é menos calórico em si. Não adianta se enganar, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou comer, você falou, eu vou comer um pão branco, então já que eu tô comendo integral, eu vou comer 2. Então não é isso, tá? Tanto é que assim, se você for comparar, às vezes, o pãozinho lá da padaria, o pãozinho francês, ele é até melhor do que muitos pães que a gente compra em prateleira supermercado, né? Pensando em saúde, porque é tanta coisa, né? A gente tem que olhar também muito lista de ingredientes. Então, lista de ingredientes, quanto mais ingrediente em um produto, mais complicado, né? Então, assim, esses pães que a gente vê na prateleira do supermercado, né? Quanto
tempo eles ficam ali, né? Então, até a indústria produzir, até chegar na prateleira, tem mais um tempo de validade. Então, precisa ter o quê? Muito conservante, estabilizante. Então, às vezes, é melhor você comprar o pão da padaria do que... Porque vai ser feito ali, vai durar o quê? 2 dias no máximo, né? Porque tem menos ingredientes, tem menos conservante. Esse é um ponto também importante a se falar, né? Ai, que bom, eu adoro um pão quentinho da padaria. Então, é Que bom. delícia. Vamos para a próxima. Comer carboidrato à noite engorda, a gente está empatado. 50% das pessoas falaram que é mito e 50% falaram que é verdade. E aí tira essa dúvida. Então, a resposta é depende. Por que depende, né? Vai depender muito do que você consumir no decorrer do seu dia. Então, se você tiver com uma alimentação equilibrada e tiver carboidrato à noite, não vai ter problema de uma forma geral. Mas, assim, se você... Ah, tá bom, não vai consumir carboidrato à noite, mas consumir o dobro de carboidrato de manhã e à tarde, não vai adiantar. Então não tem, né? Porque as pessoas falam, tirei o carboidrato à noite para não engordar. Tem aquele mito que é depois, quando você vai dormir, o carboidrato vai virar gordura. E aquilo que a gente falou, caloria é caloria. Se vem do carboidrato, se vem da carne, ou se vem da Exato, coisa assim, é caloria. Exato. Assim, o que é importante evitar são refeições muito pesadas perto do horário de dormir, né? Então, porque isso também vai atrapalhar muito no processo da qualidade do sono, né? Porque você vai comer aquela pratada e dali 40 minutos, uma hora você vai dormir, seu corpo vai falar assim, gente, o que eu faço? Eu faço digestão ou durmo, né? Então é importante ter um intervalo de até 2 horas para dormir, fazer as refeições mais leves à noite, mas não necessariamente cortar o carboidrato. Então, pessoal, aí 50% carboidrato à noite não engorda, desde que você tenha feito o equilíbrio durante o dia. Exatamente. Esse outro é bem polêmico, bem mesmo. Tirar o glúten da alimentação emagrece? Adoro 54% essa disseram pergunta. que isso, 46% disseram que é verdade. Isso é bem polêmico. Bem polêmico, né? Pode ter profissionais que vão falar que sim, outros vão falar que não. Eu vou colocar o meu ponto de vista, né? O que é o glúten? O glúten é uma proteína que contém na farinha de trigo com o objetivo de dar elasticidade à massa, né? Então, por isso que quando a gente pega um alimento com glúten, ele é mais fofinho, né? Ele é mais, muitas vezes, acaba sendo mais palatável, né? Do que um alimento sem glúten. Sem glúten, ele não vai ter tanta maciez, né? Ele vai ser um pouco menos macio por conta dessa questão da elasticidade, né? Tem pessoas que têm intolerância, tem pessoas que têm doença celíaca, né? Que é uma intolerância assim, não pode nem chegar perto do glúten, né? E essas pessoas, de fato, a gente tem que retirar. Mas vamos lá, pensando no processo de emagrecimento, onde a gente encontra glúten? Pão, bolo, macarrão, massas, salgados, né? Pizza. Alguém engorda comendo carne? Não, né? Geralmente as pessoas engordam porque consomem todos esses alimentos que eu listei. E todos esses alimentos, eles são o quê? Derivados de farinha de trigo. Eles são feitos com farinha de trigo. Então, automaticamente tem o glúten, né? Se eu passar a diminuir esses alimentos para emagrecer, consequentemente eu vou emagrecer, mas não por causa do glúten em si, mas sim por conta dos alimentos ali que provém a farinha de trigo, né? É isso que a gente falou. Não adianta você tirar a farinha de trigo, por exemplo, a farinha de arroz. Se, em termos calóricos, você estiver usando a mesma quantidade de calorias de uma e outra, aquilo que a gente está falando, é déficit calórico. Você vai tirar o pão Exato. feito com farinha de trigo e colocar o pão feito com farinha de arroz.
Se elas tiverem a mesma quantidade de calorias, você vai engordar do mesmo jeito. Exato. Então, é aquilo que a gente está falando, é a reeducação alimentar. Não adianta substituir o pão branco pelo pão, seja com qualquer outra farinha, se você não tiver um equilíbrio durante o dia. E o famoso, né? O pão, eu troco o pão pela tapioca. Gente, isso é um perigo, né? Porque, assim, o pão e a tapioca vai ter praticamente a mesma quantidade de calorias. Você só tá tirando o glúten dali, né? O que eu faço, né? Um pouco no meu dia a dia. Eu procuro evitar o glúten porque eu tenho uma predisposição a me sentir distendida, abdômen distendido quando eu consumo glúten. Às vezes eu tenho rinite alérgica, às vezes eu sinto que eu fico um pouco atacada assim, quando eu abuso muito do glúten, né? Então, o que eu indico? Se você puder alternar o consumo, mesmo que você não tenha intolerância, né? Tem alguns estudos que falam que o glúten não é saudável para o intestino, né? Então, assim, se você puder alternar, então, em vez de comer pão todo dia, alterna, faz uma crepioca, né? Ou come um ovinho mexido, substitui o pão pela aveia, uma fruta com aveia, algumas opções também, né? Para dar uma aveia sem glúten, né? Porque tem aveia sem glúten. Então, tem algumas opções para você alternar e não estar em contato com aquilo todos os dias, né? Isso falando em termos de saúde. Mas no processo de emagrecimento, é esse conceito que eu falo. O glúten está em tudo que é derivado de farinha de trigo, que geralmente um consumo aumentado gera aumento de peso, né? De novo, o equilíbrio, né? Então, gente, resumindo assim, tirar o glúten não emagrece, né? Você pode tirar o glúten por uma questão de saúde, mas não achando que você vai perder peso porque você tirou o glúten, porque se a substituição for ruim, né? E como o assunto aqui é emagrecimento, né? A gente não está entrando na questão que você falou, se o glúten faz bem, se não faz mal, a gente pode fazer uma outra live a respeito disso. Mas a questão aqui é perda de peso. Então, tirar o glúten não emagrece se você não tiver feito a substituição correta. Grazi, eu vou te fazer a próxima pergunta e eu vou correr pegar o meu carregador, que a bateria está acabando, tá? Então, eu respondo. Tá bom, eu já aproveito e pego o meu também. Para emagrecer, tenho que consumir tudo Diet Light? Enquanto você responde, eu vou pegar meu carregador e já venho, tá? Tá bom. Vamos lá, vou responder. Gente, assim, o Diet Light são indicados porque muitas vezes tem uma redução de açúcar, tem uma redução de gordura, né? Então, por exemplo, um iogurte light não vai ter açúcar, é uma boa opção. O requeijão, por exemplo, light, vai ter uma redução da gordura. Isso, consequentemente, gera uma redução nas calorias. Mas isso não significa que pode consumir à vontade, né? Porque, de novo, nada faz milagre, né? Então, vai ter calorias ali. Então, é importante avaliar também o consumo desses diet light. Mas, muitas vezes, é indicado, né? E dá para consumir também. Vamos esperar a voltar aqui. E eu vou também colocar o meu celular para carregar aqui. Voltei. Ô, Grazi, uma coisa que eu acho interessante falar também é que tem muita gente que não sabe qual a diferença entre diet e light. Você pode só dar uma passada nisso pra gente? Tá me ouvindo? Tô. Deu uma falhada, mas agora voltou.
que assim, tem muita gente que não sabe a diferença entre diet e light. Tem uma diferença. Se você puder só dar uma geral assim, qual a diferença de um produto diet e um produto light? Então, os produtos light vai ter uma redução em alguma coisa ali no produto, né? Algum item que de uma certa forma faria mal para a saúde. Então, tem produtos que vai ser reduzido em gordura, tem produtos que vai ser reduzido em sódio, alguns produtos vão ser reduzidos em açúcar. Esse é o produto light, né? O produto diet, ele é mais indicado, ele é muito indicado para diabéticos, porque é sem açúcar, né? E as pessoas também que estão restringindo o açúcar da alimentação acabam optando pelo diet por conta dessa substituição do açúcar, né? E só precisa ter uma atenção no que estão substituindo ali, né? Porque também retirar o açúcar e colocar um adoçante de má qualidade, muitas vezes acaba não sendo uma boa opção, né? E o diet, assim, não necessariamente ele vai ser reduzido em calorias. O light, geralmente, sim, na maioria dos casos. O diet, não. O que a gente vê muito é eles substituírem o açúcar, no caso do diet, por gordura, né? É bem comum. Exatamente, porque Então, precisa a deixar o gordura do alimento diet mais é mais calórica palatável, né? que o normal, né? Então, isso também é um engano, porque às vezes a pessoa vai lá na prateleira e pensa assim, não, vou pegar tudo que está escrito diet, light. Isso pode ser um problema para emagrecimento, né? Exatamente. Então, esse as pessoas responderam certo, assim, 100% respondeu que é mito. Então, tá certinho. Exato. Tem que tomar bastante cuidado também com isso, né? Porque... E também as pessoas têm que tomar cuidado. Gente, nada é vontade, tá? Nada é vontade. Então tem que tomar bastante cuidado. A próxima pergunta também ficou dividida, assim, açúcar dá diabetes? Então, 43% falaram que é mito e 54% falaram que é verdade. Sim, é verdade. É verdade. Gente, o excesso de açúcar, né? Vai acarretar um trabalho maior para o pâncreas, né? O pâncreas é um órgão que secreta insulina, que é responsável por regular o açúcar no sangue, né? Quando eu vou ingerir muito açúcar, né? O meu pâncreas ele vai ter que trabalhar muito mais para liberar mais insulina para regular esses níveis de açúcar, de glicose no sangue, porque o açúcar vira glicose no sangue, né? E isso por muito tempo pode gerar uma sobrecarga no pâncreas, né? Que ele começa a não conseguir mais secretar insulina, não vai conseguir regular essa glicose no sangue, onde vai acarretar o diabetes. Então, sim, o açúcar. E olha, praticamente 50% das pessoas acham que isso é mito. Gente, Então, é verdade. Pura verdade. Tá acabando já. Chá para diminuir a retenção de líquido emagrece? Então, depende. Veja bem. Ó, 55% disse que é mito e 45% disse que é verdade. Então, depende da sua alimentação. O chá, os fitoterápicos, eles vão agir ali como um plus, né? Então, não adianta você comer hambúrguer e tomar chá de cavalinha o dia inteiro, como se isso fosse resolver seu problema, né? Então, tô me sentindo, tô com uma retenção de líquido, tá comendo direitinho, tá fazendo uma dieta equilibrada. Um chá, ele vai ser um suporte ali, mas ele não vai diretamente emagrecer. Ele vai agir como vai dar uma ajuda ali, né? No processo de eliminar toxinas, tornando o organismo mais saudável, facilitando o processo, mas tem que estar tudo alinhado. E às vezes também o chá é uma alternativa para você não se entupir de remédio, né? A gente sabe que tem muitos chás que substituem alguns medicamentos e eles não são tão agressivos ao organismo. Exatamente. Já para retenção de líquido, é para retenção de líquido.
né? Não é para retenção de gordura. Exatamente. Nada vai chegar lá mágico e vai queimar a sua gordurinha. Seria ótimo, né? Eu também queria. Mas não existe essa forma. Se tivesse esses produtos, eu estava milionária, porque eu ia vender. Nossa! Esse é bem polêmico. Jejum intermitente emagrece? Então, de novo, né? Depende. Peraí que eu só vou fechar a porta aqui que ligou o freezer por causa do barulho. Ah, tá. Então, assim, depende, né? Eu gosto, é uma boa estratégia, porém, depende para quem, né? Então, quem vai fazer, como vai fazer, quais alimentos vai introduzir e janelas de alimentação. Então, não adianta você fazer um jejum de 16 horas, né? 18 horas, e aí quando você voltar durante as 8 horas de janela, né? Quando é um jejum de 16 horas, você comer tudo que você não comeu durante as 16. E o pior ainda, quebrar jejum comendo besteira, né? Então, o jejum ele tem que ser muito bem aplicado para ter resultado. Geralmente, na volta, quando você retorna na sua janela de alimentação, né? A primeira refeição que você tem que fazer tem que sempre priorizar proteínas e gorduras saudáveis, né? Como castanhas, abacate, né? Gordura do abacate, do coco. E evitar ali açúcar, carboidrato nesse momento é importante. Dá para introduzir num outro momento do dia, mas a quebra é a principal parte do jejum intermitente. A pessoa não toma café da manhã, mas na hora do almoço come a feijoada, né? Aí não adianta nada, né? Que é bem comum. Então, gente, de novo, é relativo. Não adianta você fazer jejum se o restante do dia não estiver equilibrado. Porque a gente sabe, o jejum, você está tirando uma refeição. Então, teoricamente, no déficit calórico, você deveria emagrecer. Porque, mas isso só vai acontecer se o restante do dia você tiver equilíbrio, né? Exatamente. Agora, essa daqui foi a mais polêmica de todas. Chocolate 70% é menos calórico. 92% das pessoas falaram que é verdade. As pessoas querem saber se elas têm o aval para comer chocolate 70% à vontade, né? Infelizmente, não. Chocolate 70% ele não é menos calórico, porém, ele é mais saudável, né? Por quê? Quanto maior a porcentagem de cacau, menos açúcar eu vou ter nesse chocolate. E isso mais os benefícios do cacau. Então, o cacau é um alimento antioxidante. A gente já sabe que tem diversos benefícios para a saúde, na prevenção de doenças, principalmente doenças do coração. Então, assim, o chocolate 70%, 80%, né? Quem consegue aí, dá para ser introduzido diariamente, né? Gosto muito por conta disso, mas isso não diminui as calorias dele. Né? Então, se você pegar a tabela nutricional de um chocolate ao leite e um chocolate 70%, vai ter basicamente as mesmas calorias. Mas a qualidade do chocolate 70% é absurdamente melhor. Não adianta se enganar, né? Não. Eu vou trocar uma barra de chocolate ao leite por uma barra 70% e vou estar consumindo menos caloria. Não é verdade. De novo, aquilo que a gente está falando o tempo todo aqui. A gente está olhando a saúde, né? Então, a troca, a substituição, não a troca, ela é muito bem-vinda, mas, de novo, com equilíbrio. O que eu falo aqui quando as clientes vêm procurar alimentos para substituir a farinha de trigo, ou mesmo o chocolate 80%, né? Porque aí a pessoa acha que está levando mais saudável, ela vai comer muito mais, porque é mais saudável. Se ilude, né? Não é verdade, né? A gente já falou, alimento saudável engorda sim, porque tudo é um equilíbrio. A gente quer vocês. Exato. Alimentos saudáveis, gente, guardem isso para a vida de vocês. Alimentos saudáveis não se come à vontade. Nada se come à vontade, tá? Tudo requer um equilíbrio, né? Requer exceções no dia a dia. Faz parte comer um hambúrguer, comer uma pizza, faz parte do processo.
mas isso deve ser colocado na sua vida de uma forma que não prejudique a sua saúde e o foco, né? O seu processo de emagrecimento. Então, a atividade física é assim fundamental para todos. Todo mundo tem que praticar atividade física no mínimo 3, 4 vezes por semana, no mínimo, né? Para garantir aí uma saúde de forma momentânea até a longo prazo, né? Garantir também um envelhecimento saudável. Isso assim não tem preço, né? Grazi, pessoal, a gente está chegando aqui ao fim, acho que a gente até ultrapassou. Se alguém tiver alguma pergunta, coloca para a Grazi responder, senão a gente vai encerrar daqui a pouco. E eu vou se você pudesse resumir em uma única frase para a pessoa que quer emagrecer, o que você diria? Bom, eu diria, em primeiro lugar, né, procurar na parte comportamental, entender o motivo que você ganhou peso. O que está te dificultando o seu processo. Então você tem aquele perfil, por exemplo, que é o final de semana, eu faço tudo bonitinho na semana, chega o fim de semana, eu enfio o pé na jaca, né? É importante você entender o que te limita, né? E procurar soluções para isso, né? E ter muito foco e determinação no processo. Porque você pode buscar o melhor profissional, você pode buscar um médico, de repente vai passar ali umas coisinhas aí que vai ajudar, mas, gente, se você não trabalhar o maior problema, o que está realmente te prejudicando, você não vai conseguir ter foco. Esse é o primeiro ponto, né? Segundo ponto, não faça dieta que o outro fez e emagreceu por conta própria, tá? Você pode estar prejudicando o seu organismo, você pode estar ocasionando uma deficiência nutricional, falta de vitaminas podem sistemicamente estar prejudicando o seu corpo e deixando o seu metabolismo estragado, sabe? E aí isso vai dificultar ainda mais o seu processo. Então procura um profissional para te orientar, para te ajudar, né? Um nutricionista é o profissional habilitado para desenvolver uma dieta para você, de acordo com o que você gosta de comer, o que você não gosta, condições socioeconômicas, culturais, né? Então a gente leva muita coisa em consideração na hora de desenvolver um plano. Então, o plano do seu amigo não serve para você, porque as necessidades dele é diferente da sua. Isso se ele tiver passado um profissional. Agora, imagina se ele pegou dieta de outro lugar, então imagina, né? E assim, eu sei que é difícil, mas pensem muito na questão da atividade física também. Ajuda muito, né, no processo, e isso ajuda a controlar muito a ansiedade, que é um dos maiores problemas aí das pessoas, né, além de só emagrecer, né? Então, faça uma construção desses pilares para você ter um dia a dia saudável, você conseguir atingir os seus objetivos. E um profissional também, ele não vai proibir você de comer as coisas que você gosta, ele vai alinhar com você a forma que pode ser colocada isso no seu dia a dia, né? Então, às vezes as pessoas acham que o nutricionista vai cortar tudo, né? Não vai comer isso, não vai comer aquilo. Não, gente, você pode comer, né? Mas a gente precisa alinhar frequência, quantidade, né? Acho que basicamente assim é isso. Então, como dizem as mães, você não é todo mundo. Então, portanto, não faça a dieta que todo mundo está fazendo. Exatamente. Pessoal, se vocês gostaram, manda um coraçãozinho aí pra gente. A gente vai. Grazi, você tem mais alguma coisa? A gente pode encerrar. Podemos sim, queria só agradecer as pessoas que participaram. Eu vi que algumas pessoas elogiaram. Muito obrigada, fico muito feliz, né? Me sigam lá no Instagram também, para vocês verem, né? Tem muitos conteúdos gratuitos ali que eu tenho produzido, Reels, Feed, então estou sempre nos meus stories, meu dia a dia, minha alimentação, eu também mostro muito essa parte do meu dia a dia também, e também para vocês enviarem dúvidas, inbox, caixinhas, então a gente mantém
um relacionamento também pelo Instagram e eu queria agradecer de verdade. Eu vou deixar essa live lá no nosso feed para vocês acessarem. Depois eu vou subir para o YouTube, então vai ficar lá de eterno. Se caso você tiver alguma dúvida, tem gente que às vezes fica com vergonha de colocar, fica com receio. Não tem problema, manda inbox para mim ou para a Grazi, a gente responde depois lá nos stories. Não tem problema nenhum, porque às vezes as pessoas ficam meio sem graça de perguntar, não tem problema. Depois manda lá no inbox e a gente responde, né, Grazi? Isso. Sem problema. Isso mesmo. Então, também quero agradecer quem ficou aqui com a gente até agora, quem entrou. E quem não conseguiu assistir tudo, depois consegue ver. Eu vou deixar lá no Insta e vou deixar no YouTube também, para vocês darem uma olhadinha no nosso canal. Gratidão pela sua disposição. Obrigada também pelo convite. convite. Aqui com a gente. E eu adoro, a gente adora conhecimento, assim. E eu sempre também procuro buscar divulgar sempre com base científica e com base em profissionais que eu confio, que eu sei que são sérios naquilo que fazem, porque eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente divulga qualquer coisa. Com certeza. A gente nunca vai ter 100% de certeza de tudo, até porque o mundo muda o tempo todo, a gente erra, a gente passa, mas assim, eu gosto de sempre buscar uma fonte segura de informação, para que a gente também possa divulgar para os clientes uma fonte segura de informação. Com certeza. Tá bom, gente? Dúvida, manda, a gente responde. E é isso. Obrigada, viu, Grazi? Obrigada também pelo convite. Tudo de bom. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Obrigada, igualmente. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Agora eu preciso me achar aqui, que eu sempre me perco como que eu faço. Eu acho que é direto no xizinho mesmo. Não, é que eu quero gravar, eu sempre esqueço onde é, para eu não perder aqui o... Para gravar. Deixa eu ver aqui. Eu sempre me perco, toda vez. Se eu tiver comentários, se eu tiver perguntas, eu acho que tem a opção, na hora que finaliza, ele pergunta, não é? Se vai gravar? Acho que sim. Eu me acho que eu sempre me perco, mas eu sempre me acho. Tá bom. Se precisar de ajuda com alguma coisa, me manda um WhatsApp. Pode deixar. Um beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau.